Audiobook do livro Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva, por Bárbara Marciniak. Capítulo 1. O jogo, os códigos e os números mestres. Tudo o que fazemos é criar imagens, a partir das quais vocês possam evoluir. Saudações, queridos amigos. Estamos aqui. É nossa intenção assisti-los na criação de uma nova visão, uma visão que os inspira a viver no planeta Terra e a amá-lo. Como uma joia inestimável, enterrada em grossas camadas de solo e pedra, a Terra irradia sua beleza brilhante para as cavernas do espaço e do tempo. Como um valor que ainda vai ser percebido e descoberto, ela pacientemente espera sua coroação por seus súditos. Ela cria e sustenta os seres humanos, e sem ela, como sabem, vocês não existiriam. Pedimos-lhes, como pesquisadores das grandes histórias, que proclamem fidelidade à Terra. Empenhem-se na transformação de si mesmos, que é a jornada através da luz e das trevas, e honrem o papel significativo da Terra no estabelecimento da liberdade humana. Como filamentos, desemaranhem-se para revelar a herança celestial que possuem. Não caiam na armadilha de um glamour dos céus, pois vocês também são uma estrela, refletindo e irradiando luz para mundos que buscam soluções para suas próprias criações. A tarefa de vocês, neste ponto do tempo, é ativar a biblioteca viva da Terra, restituir a Terra e a versão humana da vida à vanguarda da criação. Esta é a jornada em que se encontram. Há muitas versões de realidade, cada uma viável, com o seu próprio propósito e significado. Tempo e espaço e a existência de mundos são amorfos, apenas tão reais quanto a atenção que colocam neles. Há muitas terras a serem escolhidas, muitas linhas de tempo a partir de histórias que foram esquecidas ou talvez propositadamente desviadas da consciência e do desenvolvimento humanos. Pedimos a cada um de vocês que abra a mente e o coração, pois dentro do corpo humano e da própria Terra repousam as respostas aos grandes mistérios que procuram. Embora possa parecer que existimos fora, como uma reunião de energias pleiadianas chamando vocês do futuro, também existimos dentro de vocês. Somos os seus ancestrais, existindo tanto dentro como fora de vocês. Nós somos vocês. Nas espirais douradas do tempo, repetindo em ciclos as épocas de existência, chamando-os para que reconsiderem tudo o que pensaram ser sagrado. Pedimos-lhes que reavaliem o propósito de suas próprias vidas, definam as forças que os regem, ressuscitem os códigos de consciência estocados dentro de seu próprio ser. É tempo de reivindicar o conhecimento que possuem como criadores através do pensamento, de relembrarem o propósito da Biblioteca Viva da Terra, de restabelecerem a beleza através do valor da vida e de se lembrarem quem vocês são. Viajem conosco agora através dos mistérios deste mundo. Imaginem-se numa excursão através da imagem do 12 e deixem que o conceito do 12 penetre em suas mentes. O material contido neste livro tem o propósito de descodificar vocês, através do próprio sistema que os estrutura e define, o 12. Imaginem-se experimentando os símbolos numéricos de 1 a 12, assim como nos 12 meses do calendário, os 12 movimentos através dos signos do zodíaco, ou as 12 horas do relógio, e então acrescentem a estes símbolos sua própria avenida de 12 pistas. Imaginam-se tendo 12 fitas de DNA, e que elas se ativam e conectam com os seus 12 chakras, que são portais energéticos através dos quais vocês acessam sua herança espiritual. Eis aqui uma chave. O desafio de vocês é reconhecer a si mesmos através da própria imaginação, acessando as suas redes internas e seus informes de realidade que são invisíveis aos olhos humanos. Em busca do próprio espírito, irão, talvez, considerar muitas coisas novas para proporcionar a este mundo atual uma visão maior. Estamos aqui para o jogo, os códigos e os números mestres. Faz parte de nosso karma lidar com a Terra nesta época, pois o que colocamos em movimento é uma tarefa que nos compete. Nossos ancestrais criaram eventos que atualmente reprimem nosso desenvolvimento nas Pleiades
e como pleiadianos, estamos procurando descobrir as soluções para este grande dilema, uma situação que vocês compartilham conosco. Nossa civilização, num futuro em relação a onde vocês se encontram, está em perigo. Assim, fomos impulsionados a empreender uma jornada para encontrar a solução para aquilo que vem nos perseguindo. Estamos no futuro de vocês e para descobrir o que está acontecendo, fomos antes para o nosso futuro, para encontrar nossos mestres, os guardiões da existência, que também podem ser chamados de guardiões do tempo. Depois que eles nos ensinaram a atravessar os vários setores de tempo, empreendemos a jornada de volta ao passado para descobrir onde os acontecimentos estavam estocados e trancados. Examinamos onde fermentavam as tormentas que estavam afetando o nosso passado, pois estávamos visualizando-o a partir do futuro do nosso futuro, e como o vemos a partir do agora, do momento da realidade de vocês. Nossos ancestrais vieram de um universo que já tinha completado a si mesmo e compreendiam universalmente que ele era o Criador primordial como a jornada do Criador primordial no tempo. Vieram de um universo que tinha descoberto sua essência, criatividade. Pela descoberta dessa essência, verificaram que eram os criadores. Vieram para as Pleiades, porque este sistema estelar algum dia seria capaz de ajudar vocês num tempo bastante desafiador. Um tempo em que vocês estariam prontos para se religarem com o Criador primordial. Nossos ancestrais eram alguns dos planejadores originais da Terra, orquestradores que semeavam mundos e civilizações com luz e informação, através da criatividade e do amor. Nossos ancestrais são também ancestrais de vocês. Eles cederam seu DNA aos planejadores originais e este DNA tornou-se parte do DNA da espécie humana. O plano era criar um centro de troca intergaláctica de informações dentro deste planeta, a Terra. Foi um plano extraordinário, envolvendo um local lindo, pois a Terra situa-se na orla de um sistema galáctico e é facilmente alcançada a partir de outras galáxias. A Terra encontra-se próxima de muitos portais, as rodovias que existem para que as energias viajem através desta zona espacial. Houve muita correria para trazer representantes individuais de todas as galáxias para a Terra, de modo que pudessem ter suas imagens aqui neste planeta. Alguns dos encarregados, chamados deuses criadores, eram mestres geneticistas. Eram capazes de criar, descobrir e ligar moléculas, codificando-as com identidade, frequência e cargas elétricas para criar vida. Muitas civilizações sencientes forneceram seu DNA de boa vontade para terem uma cópia da sua linhagem e código genético neste planeta. Os mestres geneticistas projetaram variedades de espécies, algumas humanas, outras animais, jogando com as variedades de DNA cedidas por civilizações sencientes para compor este centro de troca de informações, este centro de luz. O projeto para a Terra era grandioso. Uma vez que estes deuses criadores não existiam do tempo como vocês o conhecem, algumas centenas de milhares de anos ou 1 milhão de anos, nos termos deles, não eram nada. Houve outras espécies humanas que se assemelhavam a vocês, cujo DNA encontrava-se intacto em uma determinada época e que desenvolveram civilizações altamente evoluídas neste planeta. Elas existiram há muito tempo, há mais de 500 mil de anos. Não estamos falando das civilizações que vocês conhecem como Lemúria ou Atlântida, cujas épocas referem-se a um tempo que chamamos de humano moderno. Estamos nos referindo a civilizações antigas, como aquelas enterradas sobre as calotas polares de seu longínquo continente, situado ao sul do planeta, a Antártica, ou sob camadas de areia do deserto de Gobi, na Mongólia. As energias que vocês chamaram de deuses criaram tudo neste planeta e colocaram uma grande inteligência em todas as suas criações. Há consciência em tudo o que existe sobre a Terra, até nas moléculas das pontas dos dedos do homem, e tudo foi feito para trabalhar em conjunto. A consciência se comunica continuamente através de vibrações e frequências eletromagnéticas. Tais frequências se conectam e investem cooperativamente no trabalho conjunto, de modo que cada uma beneficia o todo. A dificuldade da Terra neste tempo é que os humanos acreditam-se isolados de toda a energia que está aqui para trabalhar conjuntamente. A crença comum em partes isoladas impede vocês de ver e ter acesso à totalidade da existência.
É nossa intenção assistir os humanos para que cheguem a uma compreensão maior dos experimentos pleiadianos que influenciaram a Terra. Durante tempos de caos e confusão, tempos em que a espécie humana foi suprimida, várias facções provenientes de nosso sistema natal vieram para diferentes localidades deste planeta e fizeram aberturas muito sutis. Trabalharam com pequenos conjuntos de consciências para deixar um vislumbre de energia sobre o planeta, pois muitos no cosmos sabiam que a Terra estava arrumando para uma tremenda calamidade e uma grande supressão. A Terra encontra-se em terríveis dificuldades neste momento. Não há dúvida a esse respeito. Contudo, uma grande oportunidade repousa neste estado de confusão. Cada um de vocês recebeu um tapinha no ombro para responder a um chamado. Muitos são assim chamados, mas poucos estão dispostos a seguir em direção ao desconhecido e sentir-se à vontade como renegados, prontos para alguma coisa que, talvez, as multidões não apoiem. Aplaudimos as intenções que têm e respeitamos cada um de vocês por decidirem por si próprios e ir em busca do desconhecido. Respeitamos vocês por estarem dispostos a olhar para as porções de si mesmos, homens e mulheres, que para todos os propósitos práticos absolutamente não compreenderam. Estamos muito satisfeitos com o fato de desejarem explorar uma possibilidade diferente, bem como embelezar e enriquecer aquilo que já tem. É hora de cada um ser observado à sua própria maneira de ampliar energias conforme passam através de vocês e de colocar tais energias à disposição de milhares de outros, enquanto vocês, casualmente, puxam raios de luz para os próprios corpos e sobre a Terra. Sempre gostamos de rir e de passar horas alegres e, através dessa abordagem brincalhona, descobrimos o que talvez esteja impedindo cada um de vocês de seguir em frente. Há famílias de consciência que se agrupam, baseadas na evolução, na intenção e num plano particular. A família da luz ao qual vocês pertencem vem de uma tal linhagem de consciência. Quem é luz? Quem possui luz? O que está além da luz? Sintam isso por alguns momentos e percebam que em suas mentes humanas vocês sempre criam um mito, uma pequena história ou um conto de fadas sobre o que acham que está acontecendo no cosmos. A versão de vocês é minúscula à luz do que existe. Assim, estamos pedindo a vocês para considerarem mudanças colossais em suas próprias histórias e imaginarem versões maiores de existência. A Família da Luz é uma reunião de entidades codificadas para trazer informação a este planeta. O código encontra-se dentro de cada indivíduo. Uma vez que vocês sejam capazes de questionar e ver além da interpretação corrente da realidade, serão levados a criar formas, pensamento, que acendam os códigos nos outros. Somos um grupo de energias, dando ignição aos códigos humanos de consciência num certo ponto de desenvolvimento planetário. Este processo evoluirá com a evolução de vocês, e haverá uma tremenda quantidade de instruções envolvendo mestres incontáveis que emergirão para lhes dar assistência. A Família da Luz é vasta. Seus membros concentram-se onde quer que informações necessitem ser divulgadas. São como forças especiais renegadas, chamadas em uma emergência. Os membros da Família da Luz são capazes de integrar e sobreviver a mudanças de realidade sem destruir os corpos ou as forças vitais que ocupam. Como membros da Família da Luz, a habilidade de mudar a realidade é inata em vocês. É preciso que criem o sistema de crenças por meio no qual possam fazer isso, porque a mente de vocês está estruturada para evoluir e formar a próxima experiência baseada naquilo que ordenem, não importando de qual paradigma, plataforma vocês tenham surgido. A Família da Luz age como um fator estabilizador para mudanças dimensionais, e seus membros servem como transportadores de uma frequência que está sendo utilizada para despertar muitos. Alguns de vocês ficarão assustados com as possibilidades e isso está certo. Cada um de vocês acolherá o novo conhecimento e as mudanças de acordo com a própria capacidade. Vocês estão codificados com essa possibilidade e decidir realizar ou não a mudança fica a cargo do livre-arbítrio que possuem. Achar que podem ou não fazê-lo baseia-se em sua livre escolha. O processo de iniciação que está ocorrendo na Terra, em muitas escolas de mistério nos últimos milhares de anos, exemplifica nosso ponto. Membros da Família da Luz atravessaram as leis da realidade tridimensional, passando para uma outra dimensão, por assim dizer, desvendando os códigos dentro de si mesmos.
Muitos de vocês podem ter a sensação de que fizeram isso antes. Fizeram. Esta é a memória multidimensional de quando foram para outros sistemas e fizeram a mesma coisa. É um processo bastante familiar, porque, caracteristicamente, como membros da família da luz, isso é o que vocês fazem. Vocês informam os sistemas, vão e reconstroem realidades e são peritos nisso. Vocês perderam a memória deste processo porque vieram aqui para operar sobre as mesmas leis que as outras pessoas. Portanto, vieram como humanos com sua memória completamente apagada. Sabiam, antes de chegarem, que a perda de memória fazia parte do processo e escolheram especificamente o momento do tempo e a ascendência que lhes daria a melhor conexão para, energética e geneticamente, alcançarem o propósito almejado. Quando encarnaram no plano terrestre, receberam certos pares de genes recessivos, portadores de códigos de luz que lhes deram a melhor oportunidade para desenvolverem habilidades intuitivas e psíquicas. Além disso, esses genes possuem alguma memória que separava vocês dos outros, muito embora não pudessem especificar isso. Com esses poderes e talentos, é sua tarefa construir a própria vida e permitir que o momento os leve a algo diferente da maioria dos humanos. Enquanto uma ampla mutação ocorre dentro dos humanos, também estimulada do exterior por aqueles que os estão assistindo neste desenvolvimento genético, vocês precisam agir e integrar aquilo que está despertando em seu próprio interior. Deixa-nos aqui guiá-los a um cenário. Imaginem-se como um membro da família da luz, não se assemelhando absolutamente àquilo que são agora. Acessem sua identidade cósmica. Vocês estão numa sala de aula e um instrutor fala, fornecendo os pontos mais importantes da designação de retornarem à Terra, para tornarem-se parte do sistema de modo a transformá-lo. Vocês estão no auge de sua profissão. Creem ser impecáveis demolidores de sistemas. Nessa classe, vocês estão de muito bom humor, porque o professor está explicando algo. Quando descerem à Terra, acreditem ou não, precisarão de nós para lhes dar instruções, porque não vão se lembrar de nada. E todos vocês, demolidores de sistemas, riem, porque sabem que, por mais sabidos que sejam agora, uma vez submersos, não se lembrarão dessa sala de aula. O professor diz: vejam isto, nós lhes mostraremos imagens. Vejam, estamos chegando através de um veículo, e vocês, em seus disfarces humanos, agem como se não soubessem o que está acontecendo. Isso faz parte de sua designação. Vocês foram instruídos a respeito de tudo isso, compreendem? Nessa sala de aula, foram codificados para responderem a nós como pleiadianos e a muitos outros, conforme se abrem para a própria identidade maior, sejam receptivos e estejam dispostos a ir além das próprias fronteiras, porque é para isso que estamos nos empenhando. Pretendemos implantar novas imagens em suas mentes para levá-los mais longe. Não importa como fazemos isso, não importa se é verdade. O que importa simplesmente é que criamos novas imagens para vocês. Um dia, vocês encontrarão o encaixe por si mesmos e então compreenderão atrás do que nós estivemos todo esse tempo. Compreenderão que algumas vezes inventamos completamente as coisas para disparar algo no interior de vocês a fim de que cresçam como seres humanos. Somos professores muito engenhosos. É tempo de assumirem o compromisso de criar alegria, criatividade e amor para si mesmos. Somente então beneficiarão os outros, pois se não evoluírem, não servirão aos outros. Ao se tornarem exemplos vivos por seguirem o que está em seus corações, mostrarão o caminho para que outros sigam com coragem o que está no coração deles. Não estamos aqui porque não temos nada mais para fazer. Estamos aqui para assistir o processo de transformação que está agora começando a borbulhar e a criar vapor neste planeta. Nos últimos anos, multidões despertaram, relembrando um grandioso e significativo propósito de vida. Se neste momento vocês soubessem tanto quanto sabe o seu eu superior, estariam muito impacientes com essa designação. Ela envolve a encarnação como humanos, pensando que são humanos, evoluindo para algo mais do que um humano e então a percepção de que eram mais do que humanos, em primeiro lugar. Embora isso possa parecer um retrocesso, é necessário para que atravessem a evolução da própria consciência como seres humanos. A transformação exige um despertar em massa, impelindo-os a uma evolução consciente como forma de vida. Este processo envolve escolha como uma chave. Vocês estão realizando-a passo a passo, e outros o verão fazendo isso e terão a coragem de segui-los.
Os humanos são considerados por alguns neste universo como inestimáveis, embora na realidade vocês mesmos não tenham ideia do valor armazenado no corpo humano. O corpo humano é a coisa mais valiosa que possuirão e encontrarão. Vocês são inestimáveis. Há muito tempo existem batalhas por causa da Terra e, como resultado, vocês foram, propositadamente, impedidos de descobrir a riqueza de dados armazenados em seu próprio interior por forças limitantes e controladoras. Foi-lhes ensinado propositadamente que são insignificantes e não têm valor, para que outras formas de inteligência não venham penetrar vocês. Aqueles que os controlam não podem retirar as fórmulas de dentro do corpo humano, de modo que mantém vocês escondidos, de quarentena e isolados. Assim, outros que necessitam daquilo que os humanos possuem não podem chegar a vocês, a quem foi ensinada a dança da ausência de poder que, como espécie, vocês coreografam. Vocês estão agora aprendendo a descobrir o próprio valor, um valor que pretendemos compartilhar, ensinar e encorajar a descobrir através de um processo contínuo. O valor que descobrirão a respeito de si mesmos crescerá cada vez mais. Conforme se maravilharem com essas fórmulas existentes em seu próprio interior, que chamamos de códigos para outras civilizações. A Terra é um microcosmo de um macrocosmo, uma versão em miniatura daquilo que está acontecendo em todo lugar, exceto que a Terra encontra-se num ponto de disparo, naquilo que chamamos de caroço. Vocês sabem que um caroço é uma semente. Retornaremos à Terra para assistir os membros da família de luz, que foram plantados aqui. Neste tempo essencial, quando os eventos podem ser alterados, o tempo é normalmente mal compreendido na realidade tridimensional. Muitos mais flexível do que vocês percebem, permitindo movimentos simultâneos em realidades alongando-se, distorcendo-se, curvando e enrolando-se. Vocês nasceram na Terra para mudar o curso da história pela inserção de si mesmos no passado, provenientes do futuro. Deste modo, remodelam o passado. Vocês são uma semente de transformação. Vamos compartilhar com vocês alguns conceitos que os levarão além de como definem a si mesmos. Muitas coisas que sugerimos são para flexionar e retorcer a mente. Por que fazemos isso? Porque desejamos confundi-los? Bem, se podemos confundir a visão corrente que têm de realidade, talvez possamos levá-los a perceber outras realidades, e é nossa intenção confundi-los para levá-los à clareza. Vocês se tornaram tão fechados no paradigma que sua consciência de massa reproduz, que é necessário grande esforço e determinação para que saiam do sistema atual de crenças que têm. Suas crenças atuais baseiam-se naquilo que chamam de tempo linear e num conhecimento limitado de de acontecimentos históricos. Foi vendida a vocês uma versão de realidade e, através de seus sistemas educacionais supervalorizados, premiam e recompensam a si mesmos pela habilidade de repetir histórias como fatos, nunca questionando o conteúdo e o método de aprendizagem. Foram contadas a vocês muitas histórias e vamos lhes contar mais algumas. Aprendam a usar a totalidade do próprio corpo para ler além das palavras que compartilhamos. Embora alegremente, lembremos a vocês que somos contadores de histórias em algum lugar da antiguidade. De seus seres repousam os instrumentos da verdade, e vocês têm de descobrir como e quando usá-los. Palavras são mais do que parecem. A linguagem de vocês é codificada e os sons criam imagens refletidas, que estimulam e estruturam a consciência. Palavras faladas carregam vibrações diferentes daquelas escritas. Gostamos de brincar com ambas as formas de linguagem. Quando falamos, nossa entonação apõe sua própria assinatura sobre a fala e usamos variações sutis com ênfase em determinados sons. Escolhemos com cuidado o que pretendemos expressar e temos certas maneiras de usar cada palavra. Sabemos que vocês ouvem uma coisa, mas que os sons que produzimos carregam um significado completamente diferente para o corpo humano. Quando vocês entram em nossa vibração, estão recebendo muitas instruções, disparando camadas e camadas de conhecimento. Há palavras que vocês escutam que acham que compreendem, e há o espaço que ocorre entre todas as palavras, e que constitui um outro ensinamento de si mesmo. E também há os sons que fazemos, que ecoam em suas células, que lhes contam uma história pleiadiana. Os trabalhos internos e externos estão se unindo para aumentar a velocidade da evolução humana.
No início era o Verbo e o Verbo era som. Foi assim que a criação se concretizou. Os sons afetam todos vocês e estão mudando o seu planeta. Contudo, vocês não percebem a sutileza por trás do processo. Nossas palavras impressas numa página também estão arranjadas e codificadas para dar-lhes muitas camadas de realidade. Vocês já leram uma página de nossas palavras e sentiram que elas significam uma coisa. Depois, ao relerem as mesmas palavras, descobriram um novo significado? Algumas vezes podem até sentir como se o que está lendo no presente não estivesse ali antes, e talvez não estivesse mesmo. As palavras "estamos aqui" podem ser transformadas numa outra linguagem, basicamente anunciando uma identidade maior de quem somos. A palavra "lembrem-se" tem a ver com a reivindicação da fonte que os criou, a mesma das palavras "estamos aqui". As palavras identificam a fonte de seu Criador e, quando lhes falamos, as palavras que usamos proclamam através do som que viemos da fonte desse seu Criador nas Pleiades. As células de seus corpos ouvem isso e levam esses corpos a lembrarem seu próprio agora. Sugerimos que, há aproximadamente meio milhão de anos, acontecimentos tumultuosos ocorreram nesta área de existência, os quais afetam o presente na Terra. Num alto grau, a Terra perdeu a própria soberania e uma outra força regente veio e reivindicou a propriedade deste imóvel de primeira qualidade que vocês chamam de lar. Estes administradores, semelhantes a deuses, recentemente designados, nem sempre foram do tipo mais benevolente e amável. A Terra foi estabelecida há bilhões de anos com um propósito. Ela deveria ser um centro intergaláctico de troca de informações, parte de um vasto sistema de bibliotecas onde os dados de muitas e muitas galáxias eram armazenados, uma biblioteca viva, para sermos mais precisos. Os deuses criadores, aqueles que se acreditavam forças de criação, reuniram-se, juntaram todo o seu conhecimento e criaram formas de vida. Eles tomaram emprestados DNA e combinações de material genético provenientes de muitos mundos diferentes. Armazenaram esse material no sistema de biblioteca da Terra, que estava conectado a um sistema de 12 bibliotecas cósmicas. Vocês podem ver que o plano para a Terra era grandioso. Os planejadores originais da Terra eram membros da família da Luz, seres que trabalhavam para e estavam associados a um aspecto da consciência chamado luz. Luz é informação. Membros da família da Luz criaram o centro de informação que tinham concebido, planejaram um lugar onde as galáxias contribuíssem com suas informações e pudessem participar e compartilhar seus conhecimentos específicos. O projeto da Biblioteca Viva na Terra foi, consequentemente, disputado. Ocorreram disputas e a Terra tornou-se um local de conflito e dualidade. Certos deuses criadores que tinham o direito de fazer o que quisessem, porque a Terra é uma zona de livre-arbítrio, vieram e tomaram posse. Tais deuses criadores invadiram a Terra há aproximadamente meio milhão de anos. O período de tempo, historicamente falando, que vocês chamam de início da civilização humana. Este é meramente o período de tempo que lhes foi ensinado nos dias atuais como sendo o do início da civilização. Na verdade, foi apenas o início da última fase da civilização, a fase da humanidade moderna. Variações de vida humana existiram por milhões de anos. Quando essas escaramuças ocorreram, um certo grupo de entidades lutou no espaço e ganhou o território na Terra. Esses novos proprietários queriam que as espécies nativas da Terra não tivessem evolução e permanecessem desinformadas, de modo que fossem facilmente controladas. A espécie original de criação humana experimentou grande destruição e seu DNA foi dispersado. Imagine a Terra como um principato de algum grande império muito distante de vocês. Talvez quando os pais de uma família comum tivessem problemas com seus filhos, dissessem: "Vão para a Terra brincar um pouco." Ao sugerirem isso, os deuses não perceberam que aquilo que estava colocando em movimento iria aprisioná-los no futuro. Quando os filhos dos deuses começaram a brincar com o ouro e a genética, e com o sangue, brincando com o poder da fêmea, não tinham ideia do que estavam criando. O que os deuses agora percebem é que estamos num dilema nas Pleiades. Há uma tirania solta na Terra e essa tirania retornou a nós. Vocês sabiam que nós fizemos a tirania, que nós tiramos de vocês a herança de um DNA de 12 fitas em completo funcionamento? Não se enganem com os pleiadianos, inclusive conosco. Por que acham que estamos fazendo este trabalho de cura em seu planeta? Considerem que, talvez, precisemos de vocês para a nossa próxima fase de desenvolvimento.
Se desejamos crescer, precisamos curar um passado ao qual estamos ligados. Nossos ancestrais devastaram este planeta, como também os ajudaram através de muitas e muitas transformações. Vocês tiveram ambas as influências das Pleiades. Registros de influência indicam que as energias pleiadianas foram muito amadas e honradas na Terra, e que a maioria das culturas do planeta não tiveram sentimentos negativos em relação às Pleiades. Porém, somos os primeiros a admitir que, num passado muito distante, as energias pleiadianas manipularam a linhagem genética dos seres humanos e estiveram ligadas aos répteis. É isso que viemos curar. Este é o propósito de nossa visita. Em nossa pesquisa do porquê de estarmos em tal confusão nas Pleiades, fomos levados ao futuro para que nos fosse mostrado que nosso sistema não vai a lugar algum sem vocês. Em outras palavras, descobrimos que não podemos mais evoluir como criadores até que fornecemos todas as nossas habilidades e todos os nossos direitos a tudo o que criamos. Não podemos controlar e policiar o que criamos. Este é nosso dilema. É por isso que esperamos que vocês descubram sua própria experiência como criadores. Quando o fizerem, liberarão um código de fórmulas. Talvez, muito embora se tornem altamente evoluídos, nunca venham a compreender as fórmulas. Não por um longo tempo. Outros podem ter acesso às fórmulas a partir de vocês e, em troca, vocês experimentarão estados de êxtase, alterações de consciência ou, talvez, viagens para outros mundos. Vocês podem não perceber que estão emitindo as fórmulas quando o fizerem. Outros que necessitam das fórmulas irão usá-las para fazer réplicas de vocês ou restabelecer sistemas que estão sendo destruídos. Quando esses códigos de informação ou fórmulas forem trazidos à existência, nós ficaremos livres, porque os códigos de consciência contêm a música da própria liberdade de vocês, cantadas como frequência e difundidas a partir das células de seus corpos. Quanto mais longe uma pessoa vai com o manto do poder, manipulando e transcendendo realidades, maior poderá ser sua queda. Numa certa extensão, a Terra transformou-se num vórtice magnético, que atrai energias caídas. Tais energias entraram em toda a área ao redor deste sistema solar e não simplesmente na Terra. Não pensem que todos os outros lugares são ótimos, enquanto a Terra é a mácula. Na verdade, este sistema solar inteiro está passando por algumas dificuldades nestes tempos. Há outros sistemas solares, versões deste sistema solar sobrepostos a este. Quando formas de pensamento específicas começam a ocorrer, puxam e atraem outras de mesma natureza. Quando vocês entram num tipo negativo de energia e não podem sair dele, o que acontece? Mais e mais energia negativa é atraída para vocês. Por longos períodos de tempo, a Terra vem puxando energias negativas para si mesmas. Os seres associados a essas energias caíram de alturas muito idealizadas, onde tomavam decisões, talvez decisões erradas ou inadequadas, e perderam o poder de construir realidades exaltadoras. Contudo, isso fazia parte do plano. A ocorrência da queda de poder e da manipulação estimula formas de vida não evoluídas a encontrar algo melhor. Assim, há um grande benefício em todo esse processo e nada para se temer. Não há absolutamente nada a temer nos tempos que estão chegando. Queremos que estejam bem conscientes de que são reverenciados por serem quem são, e quando começarem a reverenciar a si mesmos, atrairão oportunidades além de sua concepção. Um dos mais excitantes aspectos do fato de se estar na Terra exatamente agora é o rearranjo que está ocorrendo no DNA. Raios codificados de luz cósmica, como fótons, estão chegando à Terra, estimulando a mudança e a reordenação dentro do corpo humano. Os dados dispersos, que contêm a história e a consciência da Biblioteca Viva, estão agora sendo reorganizados. A onda de luz da maré galáctica, expressa através da grande conjunção Urano-Netuno de 1993, trouxe uma infusão de raios cósmicos para o planeta, criando nas massas uma terceira fita potencial de DNA. Novas hélices ou fitas de DNA estão sendo formadas, conforme os filamentos codificados de luz são levados a se rearranjarem. Os dados dispersos estão sendo reunidos no corpo humano por energias eletromagnéticas provenientes do Criador primordial. Estamos aqui para observar este processo em vocês, para lhes dar assistência e para evoluirmos também. Conforme essa reunião e esse reordenamento progredirem, vocês criarão um sistema nervoso mais evoluído, o que facilitará a entrada dos próprios dados em sua consciência. Vocês despertarão muitas células cerebrais que permaneceram dormentes e começarão a usar todo o corpo físico
mais do que a pequena porcentagem com a qual tem funcionado. Vocês concordaram em transportar a luz e fazer a luz retornar a este planeta. Ao começarem a preencher seu corpo com luz, sua memória precisa ser aberta. Vocês precisam evoluir com a evolução do DNA para uma versão multidimensional de si mesmos, abarcando muitas camadas de realidade. Imaginem-se espiralados com 12 fitas diferentes de DNA. A dupla hélice tem 2 fitas. Imaginem 12 fitas todas ligadas. Vocês podem imaginá-las como 6 pares, embora não seja necessariamente assim que elas se combinam. Brinquem com essa imagem. Fora de seus corpos, imaginem pistas de energia partindo de seus 12 chakras. Vocês vivem numa teia de energia invisível. As 12 fitas de DNA servem como elos para essa teia, através dos 12 chakras, que agem como portais energéticos para o corpo, conectando-os com a força vital da existência. É através da abertura e ativação desses portais de energia que vocês podem se conhecer. Vocês estão prestes a chegar ao uso total de seus cérebros, mais do que os meros 8 a 10% atualmente empregados. A história universal completa de si mesmos encontra-se em filamentos codificados de luz, que foram espalhados dentro de seus corpos por seres que não desejavam que vocês fossem muito talentosos, porque então eles não poderiam controlá-los. Aprendam a usar o material de sua própria história para mostrar algo a si mesmos, sem julgamentos, movendo-se alegremente pela vida, ao invés de criarem melodramas que os mantêm representando as mesmas reprises. Conforme as 12 fitas de DNA comecem a se formar, qualquer problema que não tenha sido resolvido pacificamente em suas próprias histórias pessoais trará o caos para os seus corpos. Sentimentos e lembranças surgirão, oferecendo-lhes uma oportunidade para experimentarem o material de seu próprio ser, revelando quem vocês são através de acontecimentos e crenças intricatamente emaranhados em vocês. Estamos recordando a vocês aquilo que sabem dentro de si mesmos. Viemos a este planeta para disparar o seu banco de memória, para inspirar a raça humana através da luz, de modo que vocês comecem a relembrar quem são e a criar a própria realidade. Vocês alterarão a frequência sobre o planeta e reivindicarão a propriedade de si mesmos e deste território. E estarão à altura da oportunidade de dominar a situação, conforme confiarem nas habilidades que não pensavam possuir. Temos um afeto muito profundo por todos e cada um de vocês, porque nos ajudaram. Vocês nos auxiliaram na transmissão de algumas coisas. Este planeta é um lugar milagroso e há aqueles que o veem à distância e percebem muitas coisas. Vocês não veem o seu planeta à distância, experimentam o planeta em primeira mão. Foi há um certo número de anos que imagens da Terra, vistas do espaço, lhes foram mostradas pela primeira vez, oferecendo uma imagem visual de si mesmos como um todo. Se alguém fosse estudá-los no espaço, sem saber ler as vibrações que emitem, iriam achá-los todos semelhantes. Há um ponto que desejamos esclarecer. Nesses últimos anos, vocês foram levados a mergulhar mais profundamente na exploração pessoal, no significado da identidade e na conexão com a visão cósmica que possuem da própria vida. Talvez, inicialmente, tenha parecido que estivessem indo além do que suportavam os parâmetros de civilização. Conforme se reuniam em grupos tranquilos por toda a parte, expressando seus mais profundos anseios, conhecimentos e segredos mantidos durante toda a sua vida, vocês começaram a perceber que, talvez, não estivessem muito fora dos parâmetros de civilização. Talvez a civilização estivesse se movendo conforme vocês expandiam as fronteiras. A dedicação demonstrada por vocês na reavaliação, reconsideração e reorganização de suas crenças básicas sobre a vida expandiu as expressões da própria civilização. Vocês, humanos, não têm outra escolha a não ser voltar-se para o novo território que estão preparando, como descobertas projetadas ou não. No último 500 mil de anos, várias civilizações foram plantadas sobre a Terra, a partir de diferentes sistemas estelares, que faziam parte do programa original de bibliotecas. Cada uma apareceu num diferente período de tempo, penetrando num campo de força controlado que isolava a Terra e a mantinha inacessível como biblioteca. Tais civilizações prosperavam por 500 anos, 5.000 anos, 10.000 anos. Então as forças que possuíam o planeta afugentavam-nas ou destruíam-nas. Essas civilizações não podiam ser proprietárias aqui.
Assim, elas deixavam pistas ou degraus para a escada como parte do plano mestre. Quando um número suficiente de humanos conseguir ler as pistas semeadas por essas civilizações, as chaves da Terra para uma existência cósmica harmoniosa serão compreendidas. Os egípcios, os incas, os balineses, os gregos, os tibetanos, os sumérios, os nativos americanos, os maias, os aborígenes e muitos outros povos indígenas contribuíram com chaves de compreensão, todas apontando para os céus. Se os humanos de hoje pudessem ler as pegadas e as pistas deixadas por essas culturas, poderiam, uma vez mais, libertar e possuir a Terra. Cada cultura, de algum modo, manteve a biblioteca aberta e foi capaz de impregnar sua civilização em conexões estelares carregadas de vida. Cada uma foi criativamente única, deixando uma pegada psíquica misteriosa na memória celular humana, como uma peça do quebra-cabeça. De onde essas civilizações vieram? Vocês acham que elas brotaram do solo como margaridas? Elas foram criadas a partir do pensamento, foram impulsionadas a existir. Todas as culturas que alcançaram ideias elevadas foram concebidas pelos mestres do jogo. Em cada mundo e em cada domínio, a ideia de liberdade era completamente diferente. Na Terra, a ideia de que os humanos poderiam ser possuídos e tratados sem respeito chegou ao planeta há meio milhão de anos e foi pronunciada em muitas áreas do mundo. Humanos ou versões de humanos foram usados como escravos em minas para vibrarem em certos padrões emocionais. No decurso do tempo, converteu-se uma forma idealizada de civilização na Terra para atender às necessidades maiores do povo. O maior ensinamento trazido ao planeta foi o ideal de que todos os humanos são criados em igualdade e que a vida deve ser reverenciada em todas as suas formas. Não se conseguiu que essa ideia se infiltrasse em cada nível de existência, embora estivesse certamente ancorada como prática em numerosas sociedades. Houve aqueles, naturalmente, que foram capazes de reivindicar as pedras, as árvores, as plantas, os animais e os seres humanos. Porém, para muitos, a principal questão do que o reverenciar envolvia eles mesmos, aqueles que estavam aqui para atuar com inteligência e para entender a magnificência do planeta. De um modo ou de outro, os mestres do jogo tinham de encontrar diferentes maneiras de retornar à Terra e reensinar o valor da vida. Assim, por vários períodos de tempo, os mestres do jogo conceituaram civilizações inteiras, imaginando-as em seus mínimos detalhes. Então, semearam e implantaram tais civilizações sobre a Terra, trazendo habitantes das estrelas. Isso foi feito após tais seres terem sido ajustados à linhagem genética dos humanos. Expanda o conceito que possuem de existência. Imaginem isso. Como ocupação, os mestres do jogo orquestraram realidades e então inseriram tais realidades como formas de vida em diferentes planetas. Os mestres do jogo se reuniram como vocês o fariam para um jogo de cartas ou tênis. A diferença estava em que o jogo deles envolvia a criação de civilizações. Eles alteram e mudam mundos, permitindo que variações dentro de civilizações entrem nas realizações que eles orquestram. Essas civilizações agem totalmente por impulso. Contudo, todos os impulsos são a elas fornecidos através de planos. Todos os planos são formulados antecipadamente na mesma forma que vocês, como a família da luz, estão, na verdade, cumprindo uma tarefa que segue um plano estabelecido por vocês mesmos. Os mestres do jogo são brilhantes. Não apenas concebem o jogo e criam todo o plano para que a civilização floresça, desde os melhores artesãos até mendigos, mas enviam a si mesmos para a civilização. Sabem que esta estará completa quando suas próprias identidades se misturarem com ela, de modo que estão na civilização e ao mesmo tempo a estão criando. Os maias, que em certa época viveram no México e na América Central, foram mestres nisso. Eram hábeis em confundir realidades e em se moverem de sistema para sistema. Seu mundo era nas Pleiades e, contudo, eles certamente não residiam lá. Possuíam seu próprio mundo. Hoje, os maias estão trabalhando em toda parte, confundindo muitos mundos, levando a civilização maia com eles como se ela nunca tivesse parado, mas simplesmente sido transferidas para um outro mundo. A palavra maia refere-se à ilusão de realidade. Os maias eram tão avançados como guardiões do tempo que literalmente eram capazes de criar realidades para afastar ou conduzir investigadores futuros à descoberta de sua própria identidade. Grande parte da história contada a respeito dos maias faz parte do truque maia, parte da ilusão. Até que vocês sejam capazes de entrar em outras realidades e viajar nesses domínios, não compreenderão isso.
Os maias foram tão versados à sua própria maneira quanto os egípcios. Estes eram capazes de conjurar muitas formas pensamento de realidade e viajar para outros mundos de uma maneira diferente. Os maias eram capazes de orquestrar o tempo para criar fechaduras do tempo. Diferentes culturas têm diferentes propósitos, todos eles interligados. Por que todas essas civilizações estiveram aqui na Terra? Por que cada civilização teve sua época? Essas são perguntas que queremos fazer a vocês. Assim, perguntem-se, qual é minha parte neste processo? Essas civilizações comerciariam umas com as outras em diferentes conjunturas durante seu florescimento. Em suas próprias épocas compartilharam ideais. Algumas delas existiram por milhares de anos. Vocês veem quão ricamente as civilizações são sobrepostas? Pensem no seguinte exemplo, como uma forma de conceitualizarem a essa ideia. Um filme é realizado e é um sucesso, como o Rock. Depois são feitos Rock 2, Rock 3 e Rock 4. Imagine que alguém mostre esses filmes a vocês um depois do outro. Vai parecer que foram feitos sequencialmente, quando na verdade houve intervalos de tempo entre a realização de um e a do seguinte. Tinha de haver, a fim de que fossem montados. Ocorre o mesmo com as civilizações. Elas são implantadas e depois há um espaço-tempo, para que os mestres do jogo componham o próximo segmento. A parte 2 ou a parte 3 ou a parte 500 e a instalem numa área semelhante. Estamos sugerindo que por todo o globo há civilizações sobrepostas, uma por cima da outra, todas conectadas. Esse conceito dá a vocês algumas ideias novas para examinar. Nós, como pleiadianos, somos o experimento do mestre do jogo. Esses mestres não têm forma e, contudo, podem se revestir e se introduzir de muitas formas diferentes. Os filmes 2001 e 2010 revelaram a ideia dos mestres do jogo, mostrando as influências por trás da cena sobre certas formas de vida. Essa é uma boa analogia, porém não a aceitem como definitiva. Os mestres do jogo não têm limites, não têm forma, mudam de figura. Podem assumir a forma que escolherem, pois se movem entre e além do som e da geometria. Os mestres do jogo criam nas suas mentes projetos inteiros de cultura e então abrem portais para literalmente inseri-las no plano terrestre. Depois permitem que tais culturas se desenvolvam e cresçam para semear e influenciar outros tempos. Na Terra atualmente há locais e culturas sagrados que vocês pensam estarem perdidos e com os quais nunca mais entrarão em contato. Durante o grande despertar e a mudança de consciência, tais culturas tornar-se-ão vivas e todas irão operar simultaneamente, porque seus projetos serão reconvocados e magnetizados de volta a este plano de abertura multidimensional. Os mestres do jogo fazem projetos para civilizações. Agora, eis aqui a parte ardilosa. Quando os mestres do jogo criam um projeto particular para uma civilização, há muitas versões desse projeto, e ele é manifestado em muitos mundos e muitas realidades. Parte da tarefa dos mestres do jogo é jogar com todas estas realidades de uma vez e aprender com cada versão deste projeto. É como fazer capas. Um alfaiate faz uma capa e usa a ideia para fazer centenas de outras variações dessa capa, de modo a servir às necessidades de cada pessoa e a essência necessária para a própria capa. É assim que trabalham os mestres do jogo. Desse modo, quando criam um projeto, uma linguagem e um método a fim de convertê-lo para o planeta, o projeto não é simplesmente ancorado em um domínio, é ancorado em vários. Algumas vezes, essas civilizações duram um tempo muito maior ou muito menor do que acreditam os arqueólogos terráqueos. Elas podem aparecer como se existissem por íons, quando, na verdade, algumas dessas expressões, chamadas de civilizações, podem ocorrer em uma tarde. Essa ideia pode ser muito vasta ou estranha para ser dirigida por vocês neste ponto de expansão. Porém, um dia nós os levaremos a esses limites, de modo que possam começar a perceber que a realidade é de fato bastante flexível. Queremos ampliar as fronteiras de identidade que possuem. Queremos confundir aquilo que acreditam que a realidade seja, porque então serão capazes de sentir a penetração de informações provenientes de seu eu superior. Todo o propósito de nossa vinda para a Terra para conversar com vocês não é dar-lhes um projeto novo de existência e dizer, coloquem um prego aqui, 2 por 4 ali, construam desta maneira, é assim que funciona. Não estamos aqui para redefinir este mundo.
Estamos aqui para ajudá-los a desmantelar o projeto dentro do qual têm vivido e dar-lhes sugestões de leis muito gerais ao redor das quais possam construir novas estruturas. A ideia principal por trás disso é o que quer que vocês pensem, vocês podem criar. Essa é a essência de nosso propósito. Ao liberarmos vocês para a experiência deste grande conceito, é nossa intenção que no final cheguem à total capacidade de seus cérebros. Com um caminho livre para a revelação de quem realmente são, vocês finalmente irão liberar os grandes códigos de consciência existentes em seu interior. Tais códigos são literalmente pedaços valiosos de modos que grande parte da existência está buscando. Vocês têm caçadores de tesouros neste planeta que estão à procura de ouro e artefatos antigos. Podemos ser encarados como caçadores de tesouros pelos corredores do tempo disputando o jogo. Os códigos e os números mestres que buscamos são fórmulas geométricas e combinações de inteligência armazenadas dentro dos seres humanos. O ser humano, naturalmente, é uma parte integrante do projeto da Biblioteca Viva. Cada criação da Biblioteca Viva tem seu propósito e uma grande quantidade de dados armazenados. Dentro do corpo humano encontram-se fórmulas para copiar outras formas de inteligência por este universo inteiro. Sinta isso. Dentro do ser humano evoluído com 12 fitas de DNA, existem fórmulas para criar vida para outras formas de inteligência neste universo. Quando a Terra foi projetada, outras formas de inteligência foram capazes de compreender a razão para a criação da Terra. Compreenderam que, talvez, suas próprias civilizações poderiam um dia ser aniquiladas e não queriam perdê-las completamente. Assim, bibliotecas foram construídas por toda a existência e cada uma foi preenchida com dados específicos. Todas as formas de inteligência que compuseram as bibliotecas valorizaram suas identidades e suas civilizações. Compreenderam como suas civilizações foram construídas, valorizaram a vida. Os números mestres são obtidos quando uma massa crítica de indivíduos é capaz de emitir códigos vibratórios específicos. Os números mestres permitiram que diferentes fechaduras do tempo sejam colocadas em uma dada civilização, criando uma imunidade contra qualquer tipo de energia dilaceradora. Contudo, essa energia é muito necessária, em primeiro lugar, à criação de todo o processo. É isso que o torna um jogo. Neste universo, dualidade e polaridade são essenciais à ativação do livre-arbítrio rumo a um potencial maior. As partes de uma dualidade realmente servem como um impulso para refleti-las de volta umas para as outras, de modo que sua polarização finalmente se torne unificada. A realidade está disposta em múltiplas camadas e continuamente dá à luz novas versões de si mesma. Desse modo, não é a mesma num momento subsequente. O pulso deste universo está experimentado uma mudança maciça. Há hoje um movimento para criar a cura e restabelecer e reajustar a Terra a uma determinada frequência vibratória. Com seres específicos retornando, ocupando as terras e trazendo sua consciência estelar, finalmente a Terra será restabelecida como uma colônia muito diferente. Haverá um senso de exaltação, um senso de harmonia, cooperação e unidade, criando oportunidades maiores para todos. A mesma coisa está acontecendo em um nível universal. A Terra é uma das bibliotecas essenciais desta galáxia e deste universo. É por isso que o drama é tão grande. Conforme a Terra for passando por sua transmutação, a energia psíquica conjunta de seus habitantes enviará a mensagem de seu processo de transformação, o qual finalmente emitirá ondas vibratórias e criará uma grande mudança em como todos os mundos participam do sentido de polaridade deste universo. É nossa intenção conduzi-los a uma perspectiva maior de sua herança estelar e pleiadiana e inspirá-los a se tornarem seres humanos mais responsáveis, corajosos, ousados e apreciadores do divertimento. Sua linhagem pleiadiana é muito maior, mais complexa e mais inclusiva do que vocês comumente reconhecem. Queremos que se lembrem de sua linhagem e descubram uma verdade muito antiga. Penetraremos mais profundamente no significado do jogo, dos códigos e dos números mestres. Toda a existência pode ser visualizada como um jogo. De fato, é um jogo que pode terminar se não for jogado adequadamente. O término somente aparece em certos níveis e em outros níveis não há términos. Porém, os términos que aparecem em certos níveis são bastante aterradores. Dentro do sistema pleiadiano, estamos enfrentando uma crise de término. Essa crise tem a ver com o retorno de nosso karma a nós mesmos, para que tenhamos qualquer crescimento evolutivo e em nossa busca de novas formas de energia, significado e vida.
precisamos nos certificar de que todas as formas de vida que tenhamos criado e colocado em movimento têm tanta liberdade quanto a que nós mesmos desejamos ter. A dor da experiência pleiadiana está relacionada com a descoberta de uma maneira de tranquilizar a deusa mãe, porque é com ela que todos nós estamos conectados. De alguma forma, as energias reptilianas estão se esgueirando para fora do armário nestes dias. Há muitas coisas acontecendo. Cometas, meteoros e asteroides chegando do espaço, planetas que se movem à vontade, todos os tipos de fenômenos levando as pessoas a imaginar o que está acontecendo a este mundo, à medida que a compreensão global de realidade se desvanece. Queremos que compreendam que tudo está em divina ordem. Os tempos estão mudando e não é para entrarem em pânico com o que está chegando. É hora de sentirem alegria interior. O tempo pelo qual estavam esperando, o propósito que possuem está a ponto de se realizar. Queremos lembrar-lhes que são a família da luz e milhões de vocês foram designados para uma tarefa na Terra, nesta época. Como membros da família da luz, cada um de vocês possui a capacidade de ancorar a frequência da luz no próprio corpo e disseminá-la sobre o plano terrestre. Desse modo, a própria Terra, uma criatura viva, viável, pode seguir rumo à sua própria transição e morrer para uma velha ordem. Alguns de vocês ficam petrificados com o fato de a Terra estar morrendo. Querem construir um muro enorme para deter a morte da Terra e a deteriorização do meio ambiente. Na verdade, todos os eventos que aparentemente são desagradáveis, difíceis e horripilantes, criam o ímpeto necessário à movimentação e ativação para a mudança dos seus bilhões de habitantes da Terra. Vocês são um conversor de energia. Exatamente como convertemos a energia de um sistema de realidade para o de vocês, e nossos mestres e outros a converteram para nós. Vocês precisam pegar o que sabem e muito suavemente converter esse conhecimento, alegremente, sem medo, para os habitantes da Terra. Outros verão que vocês são estáveis, ancorados e afetuosos e que trabalham em nome da paz. Permaneçam assim. Sejam sempre fiéis ao conceito de paz ao buscarem alguma coisa que seja desconhecida e façam amizades com energias cuja aparência poderia assustar outros. Vocês estão realizando um trabalho muito poderoso. Como membros da família de luz, estão trazendo a era da transmissão do pensamento unificado à era da luz. Conforme vão se tornando capazes de receber e sustentar essas ondas de luz, compreenderão que a transformação deste planeta baseia-se no poder de suas mentes. Essa revolução mental está ocorrendo muito rapidamente em todas as culturas. Estamos cruzando fronteiras culturais, vocês cruzarão fronteiras galácticas. É nossa intenção que aqueles de vocês que nos conhecem e estão familiarizados com nossas energias tenham uma caminhada mais leve sobre o planeta. Sejam capazes de viver as chaves que compartilhamos com vocês. Fornecemos-lhes chaves diretamente e usamos truques com vocês. Sempre usamos truques. É bom que suspeitem um pouco de nós. Se não o fizerem, serão tolos. Aprendam a ser céticos em relação a todas as coisas e aprendam que, algumas vezes, temos enorme razão para fazer o que fazemos, muito embora talvez isso não seja visível para vocês agora. Dissemos-lhes, com toda a honestidade e sinceridade, que seu interesse maior, sua integridade, segurança e educação constituem nossa primeira preocupação. Não queremos perdê-los. Vocês são uma chave para nós. Podem conceber isso? Podem sentir isso no fundo do próprio ser? Se puderem compreender o que estamos lhe comunicando neste momento, isso fará toda a diferença durante o desenrolar de sua vida. Se puderem compreender que precisamos de vocês, que os queremos e que são valiosos, e se puderem colocar de lado o próprio ego, abrir o coração e caminhar através desses territórios do desconhecido, os seus dias serão marcados pelo esplendor. Conforme vão desenvolvendo a história de quem são e experimentando mais, nós os assistiremos na compreensão de como a história se relaciona em um nível cósmico e quem vocês são dentro dela. Nós lhe daremos muitos indícios e lembraremos que é sempre nossa intenção ensinar com o tipo de energia que os levará a se tornarem seus próprios mestres, sua própria fonte de conhecimento. Se tivermos sucesso na ativação de vocês como seres inteligentes, então vocês se qualificam para liberar certos códigos e números mestres dentro de seu ser, o que mudará todo o espectro da existência neste plano que conhecem. Vocês literalmente estabelecerão uma vez mais uma biblioteca aberta, e ao encontrarem suas próprias respostas, nós fornecendo as pistas e vocês montando as peças, compreenderão que precisam apenas de si mesmos.
Não que vocês irão trabalhar sozinhos ou que não iremos trabalhar juntos. Há uma harmonia e cooperação entre todas as espécies, um compartilhamento da luz, do conhecimento de que tudo é um. Tudo que fazemos é criar imagens a partir das quais vocês podem evoluir. Não se baseiem somente em nossa história. Ouçam as histórias de todos e façam a sua própria síntese. Entendam por si mesmos. Cada mestre no plano terrestre, neste momento, está lhes oferecendo uma pista. Nós lhe oferecemos uma pista. Simplesmente temos nossa própria maneira de fazer. Temos nossa própria personalidade, nossa própria agenda e sabemos como estimulá-los, levá-los a se moverem e se elevarem. Sabemos como libertá-los e é isso o que estamos procurando. É nossa intenção fazer retornar o valor da existência humana à vanguarda da criação.